Olá, amigos do Centro Espírita Ibirajara. É uma alegria estar aqui com vocês nesta noite, que agora está de dia, né? Mas coisas dos vídeos, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 12 do Livro dos Espíritos, que o título é Da Perfeição Moral. Mas antes, e vamos falar sobre as virtudes e os vícios, mas antes eu gostaria de fazer um breve comentário sobre a parte terceira, e esse capítulo 12 é o último capítulo desta parte terceira, e a parte terceira é sensacional, né? Que trata das leis morais. Então, dessa parte terceira, muitos livros, né, da obra de Joana de Ângeles e outros autores surgiram, porque uma parte fundamental, porque Kardec, os espíritos vão trazer para nós quais seriam as leis que são imutáveis. Então, não depende da nossa vontade, do nosso querer, né, do nosso poder articulado ou não, essas leis prevalecerão em todo o universo. Então, não é só aqui, não é só para mim, não é só para você, não é só para quem mora no Rio de Janeiro, no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Essas leis valem para todo mundo. E estudar leis imutáveis é muito interessante, né? Porque a gente acaba entendendo que existe uma ordem, né? O progresso exige uma ordem e Deus, todo perfeição, bondade e misericórdia, nos deu, né, essa ordem, essa lógica. E o Espiritismo veio traduzir para nós que lógica seria essa, veio trazer para nós esse roteiro tão claro, tão importante, né, que rege todas as coisas, todos os seres, todo o universo, né, toda a criação de Deus. E nesse último capítulo, dessa parte terceira, os espíritos trazem para nós a perfeição moral. Então, não é qualquer perfeição, é uma perfeição moral, que é o que nos importa, né? Porque a perfeição material, a beleza, a vida perfeita, né? Isso tudo depende da época, né? Então, coisas que faziam para nós muito sentido na infância já não faz mais na adolescência, na adultez já é algo desnecessário e muitas vezes tudo que a gente correu atrás na vida adulta, nós vamos desprezar inteiramente na nossa velhice, não terá para nós valor nenhum, né? Então, se pensarmos na vida, na nossa encarnação, vamos ver que nós temos muito a aprender com reflexões sobre a perfeição moral, que é o grande objetivo nosso. Bom, o nosso item é o primeiro item, as virtudes e vícios. Mas na sequência, vocês também estudarão paixões, o egoísmo, caracteres do homem de bem, e aí já dando para a gente noções, né, valores que nós deveremos perseguir e como fazer tudo isso, que é o conhecimento de si mesmo. Então eu considero esse capítulo 12 um capítulo muito, muito importante, porque é como fazer. Né? Precisamos ser justos, amorosos, caridosos, né? Olhar o outro como igual, a mudança, a transformação que é trazida pela chamada lei de destruição é importante, né? É valiosa, é o aprendizado. É, precisamos entender que somos todos iguais, precisamos entender que existe uma lógica divina. Enfim, todas essas leis elas trazem para nós um grande desafio, mas como é que eu faço isso está aqui nesse capítulo 12. É o know-how, é como eu vou chegar neste ponto de perfeição, de virtude, né? Claro que é um passo a passo para as crianças do maternal, né? Sei lá, nem sei, acho que até um pouco antes, né? É um beabá isso aqui. Mas é um caminho, é uma rota que nós devemos seguir, né? E eu falo que é beabá, que eu não estou menosprezando esse texto, não, que é muito difícil. Eu só estou, assim, chamando a atenção que essa é uma mudança tão profunda e tão perpétua mesmo, né, para todo sempre,
para nós na nossa vida de espíritos, que ela, claro, que vai, né, na medida que nós formos evoluindo, vamos conhecendo e entendendo melhor isso que está aqui colocado, né? Então, nós é que somos as crianças aprendizes, né? Aprendendo as primeiras letras, porque o texto ele é profundo e a cada momento que a gente lê, a gente descobre um detalhe novo. Bom, vamos na nossa imersão, então, né? Vamos seguir no nosso desafio aqui das virtudes e dos vícios. Lá na pergunta 893, Kardec já pergunta logo para os espíritos qual a mais meritória, que tem mais valor das virtudes. Fala aí uma, por favor, né? Perguntou Kardec. E os espíritos, eles categóricos, né, não responderam que era a humildade, não responderam que era a caridade, não responderam que era o amor ao próximo, nada disso. Eles colocam de forma muito coerente que toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. Então, a verdade é que a virtude ela vai surgir não de forma isolada, né? Nós vamos cultivando os bons sentimentos e as virtudes elas vão aflorando em conjunto. Por isso que toda virtude tem seu mérito próprio. Identificado um comportamento orgulhoso, aquele que se predispõe a pensar sobre esse comportamento sinceramente e trabalhar essa questão em si mesmo, ele já tem ali um mérito do seu esforço, ele já está desabrochando a virtude da humildade. Mas quando a humildade surgir, ela estará também de mãos dadas com amor, porque ser humilde é reconhecer que o outro é igual e que precisa também do nosso auxílio. E aí vem também entrelaçado o perdão, enfim, todas as outras que chamamos de virtudes, mas são mudanças de comportamento, né? É a boa educação social, é o homem de bem, que aquilo tudo vai se entrelaçar. Então, não existe a virtude mais meritória. Existe um conjunto de atitudes e comportamentos que tornam alguém virtuoso ou não, né? E isso é a base do progresso. Então, essa resposta dos espíritos já ajuda a gente a pensar sobre em que ponto eu estou nessa linha de ascensão, né? E como é que eu estou caminhando? Posso me considerar uma pessoa de algumas virtudes? Né? Tem algumas virtudes já razoavelmente desenvolvidas, né? E aí a gente vai entender o que está faltando e o que a gente já tem, né? Para partir desse ponto. E essa pergunta, ela tem, vale a pena ler ela todinha, mas eu vou colocar ela em pedacinhos porque são pontos importantes. Então, na sequência, diz os espíritos, a virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Isso me trouxe uma alegria muito grande, porque os espíritos afirmam, haverá virtude, não importa o nome dela, mas haverá virtude sempre que nós, né, voluntariamente resistirmos a uma sugestão do mal. Eu podia ter um comportamento agressivo naquela situação, até a sociedade poderia me justificar, poderia validar esse meu comportamento, mas eu optei por calar. Tive um ímpeto de fazer isso ou aquilo que eu não deveria, mas consegui me conter. Ninguém nem ficou sabendo. Ninguém, que é o ideal, né? Mas consegui. Então, afirmam os espíritos, nesse simples comportamento já há virtude. Então já é um sinal de que estamos caminhando para o lado certo. E dizem ainda que o top, a cereja do bolo da virtude, é quando a virtude está ali plena, não é aquele comecinho de virtude, né? Como no arrastamento do mal, mas é quando a virtude chegou lá no topo. Então dizem os espíritos, a sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem
pensamento oculto. Então, realmente é o top da virtude. Então, alguém que sacrifica inteiramente seu interesse pessoal. Eu estava cansada, mas eu fui atender, socorrer o meu irmão. Eu estava doente, mas estava lá pensando primeiro no meu irmão. Eu estava com um compromisso A, B, C ou D, mas abri mão disso porque eu fui atender e prestar atenção, ouvir, dar um telefonema para o meu irmão. Então, isto é o sacrifício de um interesse pessoal. Eu tinha outra coisa melhor para fazer, que até ia me dar prazer, ia ser super legal, mas eu abri mão de tudo isso para fazer alguma coisa para alguém de forma desinteressada. Desinteressada. E essa palavra, interesse, desinteresse, vai permear todo esse item 1, como vocês verão. Sem pensamento oculto, porque às vezes nós fazemos tudo isso, sacrificamos o nosso interesse pessoal, os nossos sábados, os nossos domingos. Onde é que fulano tá? Tá no centro. Onde é que fulano tá? Tá no centro. Mas tem ali ainda um pensamento oculto. Quando eu chegar no nosso lar, eu vou ter um lugar bom lá, né? A gente já conta com isso. A gente conta já com aquele posto lá no Ministério da Reencarnação, se possível, né? Alguma coisinha boa ali para fazer, até continuar nossos estudos. Esse é o pensamento oculto. Então, isso é muito difícil nós não termos, né? E lá na frente, adiante, Kardec ainda faz perguntas aos espíritos sobre isso, nós vamos chegar lá. Mas a sublimidade, o ponto mais alto da virtude sem dúvida nenhuma, fazer o bem ao próximo sem o pensamento oculto. Bom, vamos seguir na nossa proposta. E na mesma pergunta, olha, uma pergunta só, tantos ensinamentos. Na mesma pergunta 893, os espíritos ainda respondem que a mais meritória virtude é a que se assenta na mais desinteressada caridade. Então é assim, é desinteresse pessoal, é renúncia, é se alegrar por fazer o bem e ter essa oportunidade, né, por fazer o bem ao outro. É nesse nível. Bom, vamos seguir na pergunta 894, porque é um item longo. Recomendo que todos depois deem uma passadinha lá para ler e tirar suas próprias conclusões, né? O estudo é sempre em grupo. Então, lá na 894, Kardec pergunta: há pessoas que fazem o bem espontaneamente? Faz naturalmente, a gente fica até impressionada. Nossa, pessoa boa, né? Terão tanto mérito, essas pessoas boas, quanto as que se veem na contingência de lutar pela natureza que lhes é própria e a vencem. Então tem aqueles que sentem aquela vontade de, poxa, eu podia estar fazendo outra coisa agora, mas eu tenho aquele compromisso lá no centro, eu vou ter que ir. Não tem jeito, porque eu me comprometi, né? Mas eu vou mesmo, mas eu vou de qualquer jeito, pode ser longe, pode estar chovendo, pode estar precisando de mim, eu vou de qualquer jeito. Mas claro que o primeiro pensamento foi, será que não tem outra pessoa para fazer isso não? Será que eu não tenho nenhum amigo que pode resolver o problema por mim? Né? É diferente daquela pessoa que naturalmente enxerga aquela oportunidade de fazer o bem e vai feliz da vida. Então, são esses dois contrapontos que Kardec está perguntando. Então, qual que seria o mais meritório? E aí os espíritos não respondem isso, porque eles sabem que fazer o bem espontaneamente, de forma natural, ainda é uma raridade aqui no nosso planeta Terra. Então, ele não vai comparar o espírito evoluído, o Bezerra de Menezes, né, que preferiu ficar no planeta por amor aos seus irmãos, todos nós, humanidade, para ajudar, quando já poderia até estar em mundos mais evoluídos. É esse o nível da pergunta. Então, ele já nem compara, os espíritos já dizem, mas não tem nem comparação. Mas eu vou te falar uma coisa para te animar. Foi o que os espíritos disseram. Só não tem que lutar aqueles em que já há progresso realizado. Todos temos que lutar.
Esses lutaram outrora e triunfaram. Então, aqueles que espontaneamente fazem o bem, isso é natural deles, eles já nem pensam mais que eles podiam estar fazendo outra coisa, podiam estar dormindo, descansando, tirando uma soneca, nem pensam nisso, é natural. Que ele levante, sai, está cansado, está doente, está chovendo. Não tem tempo ruim para a pessoa, né? Não tem situação e realizam grandes feitos, né? Madre Teresa de Calcutá, né? Irmã Dulce, Chico Xavier, realizam grandes feitos porque não descansam, porque isso é espontâneo, é natural. Mas esses que eu citei nominalmente, né, conhecidos, contemporâneos nossos, lutaram outrora e triunfaram. Por isso é que os bons sentimentos, por isso é que os bons sentimentos nem o esforço lhe custam e suas ações lhes parecem simplíssimas. Então, para eles isso é natural. É que o bem, e aí essa é a frase super importante para a gente, o bem se lhes tornou um hábito. Então, o que a gente precisa fazer para alcançar esse estágio? Né? Não é comparar quem tem mais mérito, o que está lutando e o que já tem isso naturalmente, mas simplesmente tentar tornar o bem um hábito na nossa vida, né? Aí chegamos na pergunta 895. Qual o sinal mais característico da imperfeição? A resposta confirma tudo que eles já disseram até agora. Eles dizem: o sinal mais característico da imperfeição é o interesse pessoal. Quanto maior for o nosso interesse pessoal, quanto menor for a nossa renúncia a coisas que a gente acha que são boas para nós, as coisas materiais, a nossa estima pelo nosso tempo, pelo nosso sono, pelo nosso descanso, pelo nosso conforto, mais imperfeito demonstraremos ser. E aí eles continuam: o verdadeiro interesse é coisa tão rara na Terra que quando aparece, quando se patenteia, todos admiram como se fora um fenômeno, né? Então, quando a gente cita os grandes mártires que renunciaram a uma vida até boa, confortável, né? Enfim, exemplos são inúmeros, exemplos conhecidos e os anônimos também, porque todos nós conhecemos pessoas que podiam viver muito bem, mas muito bem, né, no conceito do mundo, mas optaram para se dedicar diariamente ao cultivo do bem, a abrir mão de possibilidades de trabalho, enfim, abrir mão de várias situações para fazer o bem, genuinamente, né? E a gente até se surpreende, mas é que a gente vive num mundo ainda muito primitivo, porque isso não é para ser admirado, isso é o caminho de todos nós, né? Por isso que os espíritos colocam que todos admiram, né, essas pessoas como se for um fenômeno, porque não é um fenômeno. É um fenômeno aqui, né? E os espíritos ainda dizem: o apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade. Porque quanto mais se aferrar aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Então, quanto mais estivermos ali vinculados ao meu isso, ao meu aquilo, ao meu filho, ao meu não sei o quê, ao meu. Porque às vezes as coisas não são materiais, mas a gente materializa o afeto, né? A gente, pô, meu filho não podia fazer isso, eu não ensinei isso, quer dizer, a gente está ali numa relação de poder, de mando. Então, isso é apego. Então, precisamos pensar, né? E a velhice é uma fase boa da vida, né? Porque mesmo que a gente não queira, a gente vai desapegar mesmo. Então é sensacional. Quem já estiver entrando ali nessa casa, que bom, vai aproveitar bastante, porque é a hora de desapegar mesmo, né? A hora de pensar na vida maior, de pensar de uma maneira mais abrangente e compreender o nosso destino. A doutrina espírita nos dá essa preciosidade, essas sementes maravilhosas que se traduzem na compreensão, no alargamento da nossa consciência. Bom, o tempo está passando, né? Vamos na pergunta 896. Kardec pergunta assim: há pessoas desinteressadas, mas sem discernimento,
porque elas têm algum valor econômico, citando exemplo, né? Mas são desinteressadas, elas gastam tudo, não estão nem aí, se alguém pedir empresta, enfim, não dão uma utilidade real aos seus haveres, às questões, né, materiais que possuem. E será então, já que o desinteresse pessoal é tão importante na evolução, que essas pessoas têm algum merecimento? Essas que têm possibilidade, mas larga tudo para lá, não vai, não quero saber, não produz riqueza, não está vivendo, né, a questão econômica do mundo, as questões materiais. E os espíritos respondem: sim, essas pessoas têm o merecimento do desinteresse, porém não o do bem que poderiam fazer. Porque nós, não, nada é por acaso. Então, se encarnamos numa condição de poder auxiliar, de poder gerir, né, através do trabalho e oferecer trabalho para os outros com dignidade, com um pagamento justo, né? E não fazemos isso, se temos essa chance e não fazemos isso, nós não estamos fazendo o bem que poderíamos fazer. Então é necessário pensar também sobre isso. O recurso que nos chega é um recurso que Deus nos oferece, não para proveito próprio. Então, não é para o interesse pessoal, mas é para multiplicar em bênçãos de trabalho, de oportunidade de crescimento, de sustentar famílias. Então, não podemos desprezar, mas temos que dar o justo valor. E o justo valor a gente só alcança quando a gente pensa nisso que nós temos hoje como sendo algo que daqui a pouco não teremos mais. E não será isso o importante para a nossa vida maior, para a nossa vida verdadeira. E aí chegamos na pergunta 897. E aquele que faz o bem, eu estou encurtando a pergunta, tá? E aquele que faz o bem na terra, esperando que lhe seja levado em conta na outra vida. Ah, esse é bom, esse aí é interessante, que é o espírita que está trabalhando aqui, não recebe nada, é voluntário, chega na hora, sai na hora, é um fofo, é o colaborador do centro espírita que todos querem, né? Que seja seu voluntário, né? Seu membro. Mas ele está ali no fundo, pensando, não, quando eu chegar lá no nosso lar, eu vou estar numa situação melhor, né? Não vou estar lá naquela situação mais complicada, eu já vou chegar bem, porque, poxa, olha só, né? E aí, como é que ele chega, né? Isso vai ser levado em conta? Olha que nós já falamos sobre interesse pessoal, desinteresse, né? A gente já vai entendendo como é que vai ser essa resposta. Dizem os espíritos: o bem deve ser feito caritativamente, isto é, com desinteresse. Mas e por conta disso a gente não vai fazer nada, já que a gente sabe, né? E esse é o item A dessa pergunta que se desdobra, que é natural o desejo de progresso. Né? Será um mal pensarmos que praticando o bem podemos esperar coisa melhor que temos na Terra? Porque, poxa, a gente quer melhorar. Né? Ninguém quer ficar ali, né, naquela situação constrangedora, de sofrimento, né, de muitas vezes de grande dor, né, que vamos entendendo que existe após uma vivência, após uma encarnação, digamos assim, pouco produtiva, né? Com uma baixa, com baixo aproveitamento, com uma baixa utilidade. É natural que a gente tenha desejo de progresso, é o que Kardec pergunta para os espíritos. E os espíritos respondem na sequência daquela pergunta, que é a 897. Não, certamente. Mas aquele que faz o bem sem ideia pré-concebida, né, pelo só prazer de ser agradável a Deus e ao seu próximo que sofre, já se acha em certo grau de progresso. Então vejam, se nós ainda fazemos o bem
com aquele pensamento oculto, discreto, aquela ideiazinha que de vez em quando brota na gente, se não, poxa, quando eu desencarnar, meu mentor espiritual vai me receber, vão ver um lugarzinho melhorzinho lá para mim, né? Afinal de contas, tanto compromisso com isso, com aquilo outro, né? Os espíritos dizem pra gente, isso não é o ideal, mas certamente isso tem algum valor, é melhor do que nada. Então, isso mostra que você ainda não está naquele grau de progresso esperado, porque você não faz o bem pelo bem, não é aquele estágio de ser natural, né? Mas você já está na estrada, né? É um processo. Os espíritos nos mostram que esse desinteresse, esse desapego, ele vai acontecer na medida do tempo, né? E das nossas reflexões. Então é muito útil que discutamos, né, esses pensamentos ocultos e que, de certa forma, entendamos que eles existem para que a gente possa cada vez mais experimentar a alegria de ter feito o bem pelo bem. Se permitir a isso, a usufruir a alegria desde logo, sem pensar no futuro. O futuro é a condição divina que determina, né? E claro que Deus é misericordioso e bom conosco sempre, em qualquer situação. Até naquelas situações que o nosso ego, a nossa vaidade diz serem ruins. Mas muitas vezes, olhando para trás na nossa vida, são esses momentos que serão os melhores momentos da nossa existência. Aqueles que desenvolvemos a humildade pela doença, que pensamos assim, nossa, uma infecção me derruba, né? Eu sou tão forte, tão valente, do nada pego uma gripe e passo uma semana na cama, né? Olha que reflexão maravilhosa, né? Às vezes a gente tropeça ali, quebra o pé, um dedinho só, aquele lá, o último dedinho, tem que engessar a perna toda e fica com dificuldade de andar e pensa, nossa, eu andava tão rápido, olha como eu tinha tanta saúde, né? E não, nem dava valor. Então são esses momentos que nós vamos, na verdade, nos desenvolver, né? É uma lógica que nós ainda precisamos desses momentos de dor. Isso é misericórdia divina, né? Bom, vamos na sequência. Na 898, Kardec pergunta: sendo a vida corpórea uma estada temporária, será útil que nós nos esforcemos por adquirir conhecimentos científicos que só digam respeito às coisas e às necessidades materiais? Poxa, por que eu vou estudar isso, aquilo, se eu sei que lá na pátria espiritual tudo é muito mais avançado, tudo é mais tecnológico, então eu vou perder meu tempo aqui com isso? Os espíritos afirmam, sem dúvida. Isso por quê? Por 2 pontos, eles colocam, eu coloquei bem resumido. Primeiro, sem dúvida, precisamos estudar. Segundo, porque nós precisamos auxiliar os nossos irmãos. Então, o estudo vai nos dar mais ferramentas e condições de auxiliar os outros, seja em que área for. Não importa, né, o estudo. Uma cozinheira que faz aquela comidinha maravilhosa, ela vai proporcionar àquele que recebe aquela comida amorosa, quentinha, gostosa, um sentimento de alegria incrível, né? Vai se saciar, vai dizer, nossa, né? Eu até hoje me lembro da minha querida sogra que já desencarnou. Ela fazia um arroz feijão com ovo. Gente, que coisa maravilhosa aquilo. Era assim, e eu sempre mando muito, toda vez que eu frito um ovo eu lembro dela, com muito carinho, com muito amor, e eu tenho certeza que ela recebe essas vibrações. Então, a gente poderia dizer, para que eu ia fazer isso lá na parte espiritual, que adianta, né? Ter sido cozinheiro ou ter fritado um ovo. Gente, as vibrações de amor, elas chegam, né? O amor é algo que ultrapassa o nosso entendimento. Então, é preciso, sim, nos aprimorarmos na nossa tarefa, seja ela qual for, e aprimorarmos com conhecimento,
porque precisamos auxiliar os nossos irmãos, né? Depois, é o próprio progresso que nós estamos exercitando em inteligência. Precisaremos desse progresso, porque nenhum conhecimento é inútil. Então, vamos aprender tudo que pudermos até o nosso último minuto de encarnados, porque os desencarnados estão aprendendo também. Seja lá como eles estiverem, conscientes ou não, eles estarão aprendendo, né? As questões 899, 900 e 901, só para a gente ganhar tempo, elas falam sobre responsabilidade, emprego das riquezas e sobre aquele comportamento do avarento. Então, ela vai trazer para nós exemplos de pessoas que empregam suas riquezas a benefício próprio, né? E aqueles que nem usufruem as suas riquezas, né? Aquelas que guardam e vivem uma vida miserável, porque eles falam aqui das riquezas materiais, né? Ele até exemplifica: quem será mais culpado? O homem rico que emprega exclusivamente seus gozos, sua fortuna em gozos pessoais, tendo nascido num berço de ouro, nunca conheceu a dificuldade, nunca conheceu hoje não vai dar, esse mês não dá para comprar isso não, nunca conheceu essas frases. E aquele que veio de baixo, que conheceu a fome, essas frases todas, agora não vai dar, tá caro, isso a gente não pode fazer. E quando consegue uma condição melhor, não lembra de ninguém, né? Então, não lembra daqueles que estão passando suas mesmas dificuldades naquele momento, né? É claro que aquele que conheceu os sofrimentos, ele tem mais responsabilidade com o destino responsável das suas riquezas. A gente está falando de responsabilidade, né, com os bens transitórios que Deus nos permitiu ter, né? Seguindo adiante, para não ficar um vídeo muito longo, na pergunta 902, ele pergunta assim: é a cobiça da riqueza, e a cobiça da riqueza quando há intenção de fazer o bem? Então, é aquela fala assim: não, que é preciso muito ganhar dinheiro, ganhar na loto, na Mega Sena, porque eu vou fundar uma instituição em nome do espírito XYZ tal, para fazer o bem. Então, é justo que eu ganhe na loto, na Mega Sena da virada, porque uma parte desse recurso eu vou destinar a isso, aquilo, outro, né? E aí os espíritos respondem: essa cobiça da riqueza, ela, né, com a intenção de fazer o bem, para destinar o bem, não será uma forma escondida, uma forma oculta de fazer o bem a si mesmo, em primeiro lugar, que cogita aquele em que tal desejo se manifesta? Então, será que essa pessoa que está cogitando ter a riqueza por esse motivo, será que ele não está pensando em fazer o bem em primeiro lugar para si próprio? Os espíritos devolvem a Kardec uma outra pergunta, né? Quer dizer, é claro que aí não há desinteresse, aí há interesse pessoal, né? Então, todo esse item está voltado no interesse pessoal e no desinteresse. As perguntas 903 e 904, elas vão falar sobre observar, estudar os defeitos alheios, né? A exposição, né? Não contar, olha, isso aqui fez aquilo, foi errado, aquele assassino fez isso, não podia ter feito. Como é que fica essa exposição dos erros alheios, né? Até mesmo quando vamos falar né, na nossa casa com um conhecido, fazer um comentário, como é que isso fica? Isso está certo, isso está errado, a gente deve fingir que o outro não errou, a gente não pode comentar, como é que fica isso? E aí os espíritos voltam no comportamento, no pensamento oculto da gente, né? No sentimento que nos move ao fazermos esse comentário ou aquele outro.
depende do sentimento que lhe mova, depende da utilidade. Então, se estivermos fazendo um comentário amoroso, mas advertindo que aquele caminho para aquela pessoa não foi o correto, então talvez não seja para essa outra que estejamos conversando, ok. Mas se nós estivermos com o intuito de fazer fofoca, de comentar o mal, de propagar o mal, aí nós não estaremos tendo esse sentimento, não será o do amor e também não será útil a ninguém esse comentário. Então deverá ser evitado. Na pergunta 905, Kardec pergunta sobre os autores que publicam grandes obras morais e que são até significativas para a humanidade, mas que o próprio autor não lhes tira proveito. Quer dizer, o autor não botou nada daquilo que ele escreveu em prática. E os espíritos respondem: a moral sem ações é o mesmo que a semente sem o trabalho, né? A semente sozinha pode até germinar, mas rapidamente aquilo não vai render, não vai ser útil, não vai se tornar relevante, né? Grave é a culpa desses homens, porque conheciam o caminho, mas não trilharam o caminho. Então, é uma responsabilidade muito grande, né, de nós espíritas, que estudamos, que lemos e que temos que nos esforçar para colocar em prática aquilo que nós estudamos, que lemos, que algumas vezes divulgamos, né? Então é importante esse esforço, né, de colocar em prática. Na pergunta 906, e é a última pergunta do item, Kardec pergunta: será passível de censura o homem por ter consciência do bem que faz e por confessá-lo a si mesmo? Então, é aquele que diz: não, eu fiz bem, que ótimo, estou satisfeito, eu aqui consegui superar esse ou aquele problema que eu tinha. Se fosse há 5 anos atrás, eu ia ter outra atitude. Hoje eu já tive uma atitude mais responsável, mais amorosa, mais consciente. Então, esse pensamento nosso de autoavaliação é passível de censura? Dizem os espíritos: pesando todos os seus atos na balança da lei de Deus e, sobretudo, da lei de justiça, amor e caridade, é que poderá dizer a si mesmo se suas obras são boas ou más. As que poderá aprovar ou desaprovar. Então, os espíritos estão dizendo assim: olha, cuidado nas suas conclusões. Por quê? Você pode até ficar muito feliz pelas boas obras que você fez, mas você tem que olhar o contexto. Você está dentro da lei da justiça, amor e caridade. Né? O que você fez foi estritamente dentro dessa lei, né? Ou você estava ali com um pensamento oculto. Então tem que ter um pouco de cuidado. E não se lhe pode censurar que reconheça haver triunfado dos maus pendores e que se sinta satisfeito. Né? Então, esse sentimento de, poxa, dever cumprido é legítimo, é o reconhecimento de que conseguimos avançar um pouquinho. Desde que tal não se envaideça, porque então cairia noutra falta. Então, vamos ter cuidado, né? Porque esse reconhecimento não pode vir com vaidade, né? Ele deverá vir com a humildade. Que bom que eu consegui, mas aqui, tem muita coisa ainda para conseguirmos, né? Para crescer. Então, é esse o estudo, breve estudo, desejando a todos uma boa noite, uma noite de reflexão, e que todos possam, tenham a oportunidade de ir lá e reler essas perguntas do item 13, do capítulo 13, no item As Virtudes e os Vícios. É muito bom para nós aprofundarmos, sobretudo, o nosso comportamento, porque é um capítulo que vai falar do nosso comportamento. Então, é um capítulo muito interessante, até para entendermos ele detidamente, criteriosamente, e depois
Vamos fazer o estudo novamente das outras leis, que são os capítulos anteriores. Vamos reler pensando nesse capítulo 13. É uma sugestão que poderá nos ajudar muito a entender, atenuar os nossos conflitos e nesse diálogo conosco mesmo, que se chama conhecimento de si mesmo, vamos entendendo os nossos gatilhos, vamos entendendo as nossas responsabilidades e vamos crescendo, evoluindo, que é o grande objetivo de todos nós. Muito obrigada, que Jesus abençoe sempre os nossos dias e os nossos propósitos de sermos melhores. Um beijo carinhoso a todos.